Animem-se fãs de laptops. Finalmente inventaram um modelo com tela de 100 polegadas. E daí, se for virtual, pelo menos ninguém poderá espiá-la. Assim você pode tranquilamente se distrair no trabalho com bate-papos com amigos e fotos de gatinhos. Sob o capô, há 8 GB de RAM, processador Snapdragon 865 e disco rígido de 256 GB. O laptop roda Android, pesa menos de 1,5 kg e custa cerca de $2.000. E não se preocupe se você não enxerga bem, pois os desenvolvedores vão providenciar óculos com lentes corretivas. Por que alguém precisaria de um sexto dedo robótico? Uma equipe da França e do Japão responde. Ele ajuda, por exemplo, no desenvolvimento de próteses. Em particular, a equipe está estudando como o cérebro reage a essa novidade. Se os participantes dos testes sentem o dedo robô como se fosse deles, qual parte do cérebro está envolvida nisso? E no futuro, essas pesquisas podem resultar em partes artificiais do corpo que usaríamos como roupas. Bem, por que não? Talvez algum programador queira, além de um laptop maravilhoso, alguns dedos extras também. Para entregar esses novos dedos, drones dos Estados Unidos estão prontos para entrar em ação. O modelo XP4 é projetado para cargas de até 7 kg e atinge 111 km por hora. E essa não é a velocidade máxima, mas a velocidade de cruzeiro. Além disso, suas asas são dobráveis, permitindo que o drone pouse e decole verticalmente. Um dos protótipos já foi enviado para testes para a Marinha dos Estados Unidos, e o design pode ser expandido para acomodar 5 lugares para passageiros, mais impressionantes do que muitos concorrentes. Aqui está um desenvolvimento interessante para capturar fotos incríveis, podendo ser usado tanto em um táxi voador quanto ao ar livre na natureza. A ideia é proteger a câmera contra quedas. A plataforma Rifle proporciona aderência confortável e permite que você se mova com segurança em busca do ângulo perfeito. Também há espaço na plataforma para lanternas, microfones e outros acessórios. Um gatilho controla o obturador e uma alavanca amarela alterna os modos de disparo. Haverá um aumento de 800 gramas no peso, mas é melhor o esforço físico do que a angústia emocional e o medo de quebrar a câmera. Aguardamos os detalhes e o preço no Indiegogo. No mundo da moda também há desenvolvimentos surpreendentes. Que tal um vestido com uso de neurotecnologia? Ele muda de cor de acordo com as ondas cerebrais, e os dados são transmitidos por meio de uma das primeiras interfaces cérebro-computador do mundo, com 1024 canais. O vestido se chama Pangolin. Provavelmente devido à semelhança das escamas desse mamífero com as escamas do vestido. O princípio de funcionamento é mais ou menos assim: quanto maior a atividade cerebral, mais intensamente elas brilham. As escamas são impressas em uma impressora 3D. Talvez em breve, nos bastidores dos desfiles de moda, em vez de alfaiates, haverá técnicos. A seguir temos um entretenimento para os garotões. Um robô de $2.900. Claro, você poderia adicionar mais $1.600 e comprar um carro elétrico Wuling. Mas ele definitivamente não fará moonwalk, pulará e nem será controlado por um joystick. E quando você se cansar de brincar, pode colocá-lo para trabalhar. O robô é capaz de carregar até 80 kg de carga e sua bateria dura de 3 a 4 horas.
qual é o tamanho do mercado de energia eólica? Apenas nos Estados Unidos, 16 estados cobrem 10% do consumo de energia graças a ela. E isso é apenas a ponta do iceberg. Portanto, esse projeto espanhol é muito relevante, especialmente porque é flutuante e facilmente escalonável. Até o momento, os espanhóis estão relatando testes do protótipo e detalhando a potência dos futuros modelos completos. 15 megawatts com uma única turbina. Isso é mais do que suficiente. O projeto já está sendo financiado pela União Europeia, envolvendo milhões de dólares. E encontrou parceria com a empresa Intexi, associada ao projeto de gasoduto Oman-Irã. Aproximadamente 16% de todas as mortes no mundo são causadas por doenças cardiovasculares, de acordo com especialistas da OMS. E é ótimo que novos avanços científicos estejam salvando cada vez mais pessoas nessa frente. Estas são as réplicas de corações reais impressas em impressora 3D. Por fora, uma camada de tinta elástica e por dentro tubos, mangueiras e válvulas. Esta é uma maneira ideal de testar como diferentes métodos de tratamento funcionarão para um paciente. Por exemplo, se as áreas enfraquecidas do coração resistirão a eles. E para os futuros médicos, essas réplicas também os ajudarão em seu treinamento, especialmente porque leva apenas 24 horas para preparar e imprimir o modelo. No fundo, ansiamos escapar de nossas limitações, adentrar na floresta, escalar mais alto nas montanhas e desafiar a velocidade, afirmam os desenvolvedores desse exoesqueleto. Ainda está longe de ser como o de Tony Stark, mas o preço é modesto, $300. Trabalhe de forma mais eficiente, viaje mais longe e se canse menos. O exoesqueleto compensa 30 kg de peso e percorrerá 25 km com uma única carga. Acelerar com ele é possível até 20 km por hora. Não será suficiente para fugir de um urso, mas é mais do que o suficiente para escapar de companheiros de viagem irritantes. Quanto ao peso, 2,4 kg com 2 baterias. Outro desenvolvimento energético, dessa vez, que gera eletricidade graças às ondas. Em poucas palavras, a ideia é que a oscilação da pressão nas membranas movimenta o ar, que por sua vez gira uma turbina. Parece simples. E para que complicar, quando a instalação com 40 conversores já produziu 60 MW durante os testes em Portugal. Aparentemente, as altas autoridades também pensaram o mesmo, pois os desenvolvedores já participaram do programa Europe Wave, dedicado à energia das ondas, e recebem financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O que fazer com a energia gerada? Uma opção é carregar carros elétricos, dos quais circularam cerca de 16,5 milhões nas estradas em todo o mundo em 2021. Mas com essas estações, é possível multiplicar em várias vezes esse número. A ideia é substituir as baterias descarregadas por novas. Isso é mais barato e mais rápido do que esperar por uma recarga completa. Apenas cerca de 10 minutos e está tudo pronto. Além disso, é possível construir uma rede de estações nas cidades em questão de semanas. O fato é que elas não são apenas totalmente automáticas, mas também compactas. Cada estação ocupa apenas o espaço de 2 vagas de estacionamento. A hora de começar é ontem. Somente nos Estados Unidos, até 2030, planeja-se investir 39 bilhões de dólares em instalações de carregamento.
Já viu pegadas que não podem ser atribuídas a ninguém conhecido? Talvez tenham sido deixadas pelo Pé Grande ou pelo dono desse calçado peculiar. Foi concebido por um designer alemão que uniu a impressão 3D às lendas dos criptídeos, criaturas da mitologia moderna. O material principal é o polímero TPE, também usado para fazer capas de smartphones e revestimentos macios para cabos de escovas de dentes. Uma das vantagens é a produção de peças finas, mas resistentes. Mesmo com espessura de apenas 1 milímetro, elas suportam o sol escaldante e a chuva. Entre todos os tipos de impressoras disponíveis, o modelo escolhido foi o Sintra Tech S2 SLS, o mesmo utilizado pela Daimler para imprimir peças de reposição. Até 2040, a escassez de mão de obra no Japão pode ultrapassar 11 milhões de pessoas. É preciso antecipar e agir. É aqui que esses robôs ferroviários entram em cena, permitindo reduzir em até 30% dos trabalhadores. Os restantes poderão operar remotamente usando óculos de realidade virtual, controlando os robôs a partir de cabines especiais e exibindo as imagens diretamente nos computadores de seus superiores. Além disso, os robôs serão úteis para reparar semáforos, substituir placas de trânsito, trabalhar com fios elétricos e outras tarefas semelhantes. Se robôs ainda não são necessários, então preste atenção nesses braços adicionais. Eles também vêm do Japão e são acopladas a uma mochila especial, e sem a necessidade de repetir a experiência do Dr. Octopus. A mochila suporta até 6 braços, pesando no total 15 quilos, e pode ser controlada pelo proprietário através de um joystick ou remotamente por operadores, um braço de cada vez. E como tudo é unificado, é possível trocar os braços com outros proprietários de mochilas. Cabeleireiros, massagistas e construtores certamente ficarão entusiasmados com isso, especialmente se for adicionado controle neural em tudo isso. Certa vez a Volvo jogou 10 carros de uma altura de 30 metros para treinar equipes de resgate. E isso é apenas um dos inúmeros testes de colisão. Se tal teste extremo não é necessário, a questão da economia vem imediatamente à tona. Os desenvolvedores desses manequins estão prontos para ajudar. O modelo do carro desejado é montado em uma plataforma especial. Apenas alguns minutos para montar e o manequim já pode ser acelerado até 100 km por hora. Isso é ideal para testar a tecnologia de condução autônoma, já que esses manequins serão tratados como carros reais pelos radares, sistemas infravermelhos e scanners. A variedade de dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada é um tópico não só para jogadores de videogame, mas também para a indústria. Essas luvas são oferecidas por uma empresa dos Estados Unidos para clientes corporativos. Graças à tecnologia de ar comprimido e centenas de microdrives, os objetos virtuais serão sentidos como reais, tanto em tamanho quanto em textura. Também é possível trabalhar com Unreal Engine e Unity, e a calibração precisa das luvas é uma tarefa para especialistas em C++. Estão disponíveis 4 tamanhos universais, e a fonte de alimentação é sugerida para ser carregada em uma mochila. Quanto ao preço, são $5.500 mais a assinatura. Em alguns sites, este desenvolvimento é chamado de carro voador de F1, e de certa forma é verdade. O drone tripulado oferece 220 cavalos de potência e atinge até 140 km por hora.
Eles não economizaram nos testes e convidaram Mirko Cesena, um campeão da série de corridas de drones DCL, para pilotá-lo. Ele se divertiu muito com curvas, loopings e manobras que mostram como as corridas de drones podem ser empolgantes no futuro, rivalizando com a Fórmula 1 e a NASCAR. Todos os interessados podem experimentar a pilotagem graças ao jogo oficial de corridas de drone da DCL. Esse equipamento foi originalmente desenvolvido para uso militar, mas depois foi adaptado para bombeiros e equipes de resgate. A ideia é simples: a água com material abrasivo é liberada sob uma pressão de 96 atmosferas e consegue perfurar obstáculos em questão de segundos. A potência é impressionante. Uma parede com a espessura de 2 tijolos pode ser penetrada em 30 segundos, enquanto a fuselagem de um avião ou o casco de um petroleiro pode ser perfurado em 10 segundos. Em seguida, pode ser extinguido o fogo, que definitivamente não vai gostar da névoa d'água. Além disso, o sistema é compacto, custa a partir de $15.000 e pode ser instalado em picapes, o que permite ter mais veículos prontos para combater incêndios. Fãs do steampunk chegou a sua vez. Na Romênia, eles criaram um foguete a vapor. E isso não é uma pegadinha, mas um projeto real, cuja ideia é carregar um dos estágios com vapor em vez de combustível. Em teoria, esse estágio será suficiente para atingir uma altitude de 8 km, e depois o foguete voará como de costume. No entanto, o lançamento terá que ser realizado em uma posição semi-submersa. Mas e daí? Afinal, os foguetes de teste já alcançaram a estratosfera. Estatísticas surpreendentes da ONU. As 100 maiores empresas de energia do mundo estão se livrando de ativos relacionados a combustíveis fósseis a uma taxa de $15 bilhões por ano. Seria bom investir esse dinheiro em algo ecológico, como o projeto escocês Nova Innovation. Eles se dedicam à energia das marés e oferecem turbinas de 100 kW, que têm uma vida útil de cerca de 20 anos e não atrapalha a navegação. A equipe está pronta para trabalhar em todo o mundo e já tem clientes. 15 turbinas foram encomendadas para a província canadense da Nova Escócia. Uma vez, nos Estados Unidos, decidiram calcular quanto os pais gastam com seus filhos até que eles atinjam a maioridade. O valor chegou a quase $234 mil. E essa é a média, não a máxima. Portanto, as roupas das telas são uma verdadeira salvação para o orçamento familiar, pois elas crescem com a criança. As calças e os moletons servem para crianças de 9 meses a 4 anos de idade, e os autores se inspiraram nas tecnologias aeroespaciais, de modo que as roupas respiram, não molham e são facilmente laváveis a 30 graus. Um conjunto de calça e moletom custa $178. Embora este escudo não seja feito de vibrânio, ele definitivamente seria útil para o Capitão América, pois também ajuda a salvar vidas. Dentro dele há um extintor de incêndio e, dependendo da versão, eles oferecem até 6 kg de pó especial para combater incêndios. O extintor está em conformidade com as normas legais e, quando não está em uso, fica estiloso, tanto no corredor de um centro de escritórios quanto em um apartamento. Além disso, é fácil de controlar com uma mão graças ao peso de cerca de 11 quilos.
Sabia que os Jogos Olímpicos de 2022 em Pequim foram os primeiros da história sem neve natural? Os chineses usaram apenas neve artificial e talvez tenham estabelecido uma tendência. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão na Itália. E que coincidência, é exatamente lá que esses geradores de neve estão sendo fabricados. O modelo TT10 será útil, mesmo com a temperatura ambiente de mais 2 graus Celsius, e a qualidade promete ser comparável à de pedras preciosas. Não é à toa que o gerador utiliza peças feitas de rubi. Além disso, a manutenção é simples, o suporte se inclina e não há necessidade de arrastar escadas. Acampar ao ar livre é ótimo, mas primeiro você precisa fazer as malas. Coisas como comida, água, protetores solares, roupas, powerbanks, brinquedos, basicamente tudo o que é necessário desaparece nelas, como se fosse um buraco negro. Como resultado, o descanso parece mais um treino físico. Para salvar os membros da sobrecarga e a queda do humor, essa monoroda com capacidade de carga de 91 kg pode ser de grande ajuda. O design semelhante a um rolo compressor oferece um tambor com espuma e proteção contra detritos e pesa 11 kg vazia. Acha que ela vale $300? Há inúmeros eventos relacionados à cultura do ciclismo de alguma forma ou de outra. Até a Cúpula Nacional de Ciclismo existe. Por falar nisso, foi exatamente nesse evento que os ciclistas americanos foram surpreendidos com essas barreiras de proteção em forma de ondas. Dizem que é um protótipo de teste, mas muito promissor, porque combina uma instalação fácil e um design incomum. E a funcionalidade é clássica: proteger ciclovias de pessoas que estacionam em qualquer lugar e separar o tráfego de carros e ciclistas. Uma novidade interessante para os funcionários de armazém: um sistema de realidade aumentada para a rápida busca de pacotes. Os itens nas encomendas são marcados com etiquetas RFID, e o funcionário, usando óculos especiais, literalmente consegue vê-los através das paredes das caixas. Esse método acelerará significativamente a busca e a triagem. O funcionário logo identifica qual caixa ele precisa e onde ela está localizada. A precisão de busca é de 96% com uma margem de aproximadamente 10 centímetros, o que também permite verificar se o montador cometeu algum erro. A base para o desenvolvimento foram os óculos Microsoft HoloLens, o que torna as perspectivas comerciais bastante promissoras. Com os limpadores de rua, a situação é ainda mais interessante. Eles já estão prontos para competir com esses robôs. Eles limpam as ruas 10 vezes mais rápido que os humanos e atingem 10 km por hora. Além disso, consomem 80% menos energia do que os robôs concorrentes. Uma única carga é suficiente para 17 horas, e os robôs são autônomos e silenciosos, perfeitos para turnos noturnos. Protótipos foram avistados nas ruas de Helsinki. Não é à toa que a cidade regularmente aparece nos rankings das mais limpas do mundo. Da Finlândia, vamos para a China. Lá estão os estacionamentos do futuro. Nesses lugares, não é necessário circular em busca de uma vaga. Os carros serão estacionados e devolvidos pelos robôs. Eles se ajustam automaticamente à distância entre eixos do carro e o estacionam com precisão de mais ou menos 20 milímetros. Isso não é apenas legal, mas também lucrativo.
Com uma disposição inteligente e compacta, a capacidade dos estacionamentos aumenta em cerca de 30 a 40%. Além disso, um estacionamento de 4 andares funciona de forma totalmente autônoma, o que também permite economizar em salários. Em 2016, os Estados Unidos geraram 42 milhões de toneladas de resíduos plásticos. E isso é mais do que qualquer outro país na história dessas estatísticas. E há também outros tipos de lixo. Para acelerar a coleta e facilitar a vida dos motoristas, aqui está o equipamento que leva apenas 65 segundos para esvaziar um container. O braço é robótico, de modo que todo o processo é facilmente controlado por uma pessoa. E a capacidade dos containers especiais chega a 5 metros cúbicos. Rápido, simples e até 6 vezes mais econômico do que os caminhões de lixo convencionais. Provavelmente você já viu isso pelo menos uma vez. Trabalhadores carregando um caminhão de forma um tanto lenta em um depósito, loja ou ponto de coleta. E eles devem se preocupar. O robô das telas carrega caixas à velocidade de 1000 unidades por hora, aproveitando ao máximo o espaço do compartimento de carga. Um único operador pode controlar um ou vários robôs, e eles também são compatíveis com uma variedade de equipamentos de armazém. A única coisa a se observar é que mercadorias frágeis não devem ser carregadas dessa forma. Finalmente, você não precisa mais ouvir as conversas telefônicas de seus colegas. Basta adquirir esses gadgets para eles. Eles podem ser pressionados contra a boca com a mão ou presos com um cinto, e o nível de ruído cairá imediatamente em 20 a 30 decibéis, o suficiente para que a conversa não perturbe os outros. O gadget pode ser conectado via Bluetooth ou cabo, e a bateria proporcionará 8 horas de silêncio. A conversa nesse formato também agradará ao interlocutor, pois ele ouvirá melhor, já que o gadget corta o ruído e os sons externos. Tal gadget está à venda por $156. Segundo especialistas da OMS, para melhorar a saúde é recomendado caminhar de 150 a 300 minutos por semana. Os desenvolvedores do tênis Wahoo criaram um calçado em que você pode andar o dia todo sem machucar os pés. A mágica está na amortização pneumática. Pequenos balões de ar são inflados de acordo com o tipo de terreno, atividade física e preferências do usuário. Por exemplo, para a corrida, os tênis ficarão mais rígidos e para a caminhada no parque, mais macios. Além disso, o aplicativo exclusivo ajudará a ajustar as configurações com precisão. Suas sugestões são baseadas em estatísticas coletadas durante os passeios. As primeiras entregas estão programadas para agosto desse ano e o preço do par é de $201. Para a alegria dos fãs da Apple, a empresa finalmente lançou óculos de realidade aumentada. Na verdade, não apenas aumentada. Ao girar a roda, você também pode alternar para realidade mista, virtual e aumentada. O Dr. Strange pode descansar, e o que é ainda mais impressionante é a velocidade da Apple. Os óculos foram apresentados em 5 de junho e em julho já havia notícias sobre sua distribuição para desenvolvedores de aplicativos. Há muito trabalho pela frente, pois os proprietários dos óculos receberão home theater, área de trabalho, navegador e muito mais, com a sensação de uma tela 4K para cada olho. A previsão é que os óculos sejam vendidos a partir de $3.500.
Se imergir no desenvolvimento da Apple não é muito interessante. Há uma opção de mergulhar no trabalho com a inteligência artificial. Esse robô ajudará a entender não apenas como a inteligência artificial aprende, mas também a ver o resultado de seu aprendizado na realidade. Por exemplo, em apenas 15 minutos, a IA pode aprender a segurar uma bola em uma plataforma. E esse é apenas um dos muitos cenários possíveis. Dê asas à sua imaginação estudando a linguagem de programação em Clean. O código-fonte do robô está aberto para melhorias e vários detalhes adicionais podem ser facilmente impressos em uma impressora 3D. Uma estatística interessante: aproximadamente 1 em cada 7 acidentes de trânsito é causado por danos nos pneus, sendo que em 47% dos casos é devido ao desgaste. Portanto, a verificação regular deles é uma questão importante e, graças às tecnologias modernas, também é rápida. Por exemplo, para avaliar a profundidade da banda de rodagem, basta passar por essas placas, e os mecanismos verão todos os dados necessários, desde o grau de desgaste até suas causas. Além disso, os dados podem ser exibidos de forma compreensível, mesmo para um leigo, e enviados para outro serviço da rede, e se for mais conveniente para o cliente, ir até lá. Um dos elementos da vida em Hong Kong é o karaokê. Certa vez, até organizaram protestos de karaokê lá. Para a alegria de todos os apreciadores do canto em particular e da música em geral, uma das equipes locais inventou esta coluna de som. Para que servem alto-falantes e subwoofers se há vidro? É precisamente por causa de suas vibrações que o som é produzido, sendo ouvido apenas diretamente em frente à coluna de som. Portanto, em um único ambiente, você pode tocar rock, pop e jazz simultaneamente, sem incomodar ninguém. Para a conexão, eles disponibilizaram Bluetooth e uma entrada de 3.5 mm, e os alto-falantes estão sendo vendidos por $450 o par. Aproximadamente 29% da população do planeta tem algum tipo de deficiência visual, segundo a OMS. E nas ruas das cidades modernas, mesmo pessoas com visão aguçada às vezes mal conseguem desviar de um patinete elétrico. Portanto, na Austrália, para ajudar a todos que têm problemas de visão, eles fizeram estes calçados. Eles veem obstáculos a uma distância de até 4 metros e alertam sobre eles. Os calçados sinalizam por meio de vibrações, luz ou som, e os sensores são universais. Por isso, podem ser instalados não apenas em pares novos, mas também nos antigos. No ano passado, a energia solar atingiu um recorde de 240 gigawatts, e ainda há muito mais por vir. Afinal, os engenheiros americanos criaram uma célula fotovoltaica tão fina quanto uma folha de papel. Cole-a em qualquer superfície, de asas de drones a velas, e você terá uma bateria solar. A célula fotovoltaica produz cerca de 370 watts por quilograma, ou seja, cerca de 18 vezes mais do que o normal e pesa 100 vezes menos. Por exemplo, o telhado de uma casa, gerando cerca de 8 kW, adicionará apenas 20 kg de peso. Neste inverno, o mercado de gadgets foi abalado por notícias da Samsung. A gigante sul-coreana mostrou protótipos de tela flexível. Elas podem ser dobradas e enroladas e não apenas de um lado. A solução perfeita para laptops, smartphones e outros dispositivos compactos. Quem recusaria um dispositivo cuja tela pode crescer de 14 para 17,3 polegadas com um simples movimento de mão? Em essência, este é mais um passo em direção à fusão de smartphones e laptops.
embora ainda não haja dados precisos sobre os primeiros dispositivos com a nova tecnologia. O vizinho Japão também conseguiu surpreender, literalmente, com projetos espaciais. Uma das empresas locais, que ainda não completou 10 anos no mercado, já está produzindo equipamentos para explorar a Lua e Marte. E não se trata apenas de imagens bonitas. O braço robótico de teste visitou a Estação Espacial Internacional e um rover está sendo preparado para uma expedição lunar em 2026. A essência de toda essa história é a seguinte: já estamos na fase em que é mais barato e eficiente enviar robôs ao espaço do que seres humanos. A próxima história também é sobre braços robóticos, mas para pessoas, que são fabricados pela empresa Esper Bionics. Por enquanto individualmente, mas a produção em série está prevista para começar ainda este ano. E a ideia é como trazer filmes de ficção científica para a realidade. Os braços reagem à atividade muscular e aos impulsos cerebrais, têm inteligência artificial, trabalham com nuvem e aprendem por conta própria. O próximo passo é desenvolver pernas robóticas e implantes para aperfeiçoar o corpo. A empresa acredita que o mercado está pronto para esse avanço. Será que um robô pode transformar um pedaço de tela em uma obra-prima de arte? Perguntou o protagonista do filme Eu, Robô. A arte ainda está sob questão, mas com a pintura convencional, os robôs lidam facilmente. O árduo trabalhador Myro não deixa mentir. Ele pinta a uma velocidade de até 929 metros quadrados por dia, com uma precisão de até 2 centímetros. A zona de trabalho é ajustada a partir de um tablet em cerca de 20 minutos. E objetos como janelas e portas são evitados pelo robô. E ele também tem uma visão excelente de 360 graus, o que o torna mais seguro. Muitos de nós certamente já ajudaram a carregar ou descarregar um carrinho de bebê e se surpreenderam com o quão pesado ele é. No Canadá, eles decidiram facilitar a vida dos pais e inventaram um carrinho de bebê inteligente com uma série de recursos legais. Freio de parada, 2 motores, câmeras e sensores. Os componentes são mais interessantes do que em alguns carros. Além disso, há modo de piloto automático. Se o carrinho estiver vazio, ele se move ao lado dos pais. Sistema de balanço automático e gerador de ruído branco. O preço é de $3.300. Todos os fãs de Warhammer 40.000 sabem que o vermelho significa rápido. No entanto, de acordo com as estatísticas dos Estados Unidos, as cores de carros mais populares são branco, preto e cinza. É bom que pelo menos a BMW tenha tido a coragem de abordar radicalmente a questão. Seu conceito, entre outras coisas, oferece a tecnologia e-Paper. São 240 segmentos com cores ajustáveis. Você coloca a que quiser. E todo o conceito é uma sugestão para o vetor de desenvolvimento da BMW. Então é bem possível que vejamos isso em produção em série em um futuro próximo. O Airbus A380 é o maior avião de passageiros do mundo.
A envergadura de suas asas é maior que a largura de um campo de futebol. E o mesmo vale para as peças. O peso total da aeronave é de cerca de 280 toneladas. Por isso foram utilizados equipamentos especiais no processo de construção, como essas plataformas. Cada um é capaz de carregar até 90 toneladas, manobrando automaticamente, mesmo sem marcações e mantendo uma precisão de mais ou menos 3 milímetros. Infelizmente, a produção do A380 foi encerrada em 2021. No entanto, essas plataformas úteis e inteligentes provavelmente encontrarão outras aplicações. Outra solução robótica de construção. Desta vez, os escavadores têm motivo para ficar ansiosos. Isso porque esse protótipo é semi-automático, ou seja, ele pode resolver tarefas simples, como cavar algumas valas por conta própria. E para tarefas mais complexas, o operador ajudará. Ele se conectará através da realidade virtual de qualquer lugar do mundo e controlará a pá com uma única mão. Em qualquer modo, a máquina para quando detecta a presença de pessoas em uma zona de perigo, e caso ocorra algum problema de conexão, é possível sentar na cabine e cavar à moda antiga. Enquanto isso, a equipe da Jetoptera desenvolveu um interessante motor sem hélice. Em poucas palavras, os engenheiros fizeram com que o fluxo de ar comprimido puxasse 15 vezes mais. O principal trunfo da Jetoptera é a eficiência. Em comparação com os motores a jato, seu motor oferece 10% a mais de empuxo e requer 50% menos combustível. Além disso, é 30% mais leve e também permite decolagem vertical, tornando o interesse da Força Aérea dos Estados Unidos totalmente justificado. O limite de peso de decolagem é de 4,5 toneladas, e a equipe promete uma aeronave conceitual pronta para voar até 2025. A sobrevivência da humanidade depende em parte das abelhas, escreve a ONU em um artigo. Não acredita? A produção de 35% de todos os produtos vegetais do mundo depende delas, assim como de outros polinizadores. Portanto, a honra e o mérito vão para as equipes que estão pensando no conforto desses insetos. Como essas colmeias que claramente serão apreciadas pelas abelhas. Elas são feitas de madeira, argila, cânhamo e outros materiais naturais, protegem do frio e calor 3 vezes melhor e têm uma estrutura modular. Além disso, as próprias abelhas escolhem o volume. Após os testes, descobriu-se que elas preferem modelos com 40 a 50 litros. Richard Hopkins é conhecido por muitos fãs de F1. Ele trabalhou com as equipes Brabham, McLaren, Red Bull e pilotos desde Ayrton Senna até Lewis Hamilton. Posteriormente, ele saiu das corridas reais, mas não desapareceu dos radares das notícias. Foi sob sua liderança que estudantes australianos criaram este carro elétrico. Ele é o modelo movido a energia solar mais rápido do mundo, que levou 11 horas, 53 minutos e 32 segundos para percorrer 1.000 quilômetros. Claro, essa maravilha não será produzida em série, mas é um ótimo exemplo do potencial da tecnologia solar. A revista Time regularmente seleciona não apenas a pessoa do ano, mas também as invenções do ano. Geralmente é uma lista completa.
Em 2020, uma camisa para os fãs de música, incluindo aqueles com deficientes auditivos, entrou na lista. Ela literalmente permite sentir o som na pele. O som é convertido em um sinal digital e é enviado para sensores que transmitem vibrações para diferentes áreas da camisa. As notas baixas são sentidas na parte inferior, enquanto as notas altas na parte superior da camisa. A camisa é adequada tanto para ir à ópera quanto para assistir a filmes em casa e é vendida por $1.800. Atualmente, cerca de 80% de todo o volume do comércio global de mercadorias é realizado por via marítima, e até 2050, a demanda por transporte marítimo de carga pode triplicar. Portanto, o clássico testado na forma de proteções de cais não será supérfluo, especialmente porque os modelos da tela são parcialmente feitos de pneus reciclados. O tamanho máximo deste fabricante é de 4,5 por 9 metros, e as proteções de cais são projetadas para suportar uma pressão de cerca de 0,82 atmosferas. E é claro, elas são personalizadas de acordo com as solicitações dos clientes, que estão aumentando cada vez mais. Em 2021, a frota mundial de navios comerciais aumentou cerca de 3%. A frota mundial de helicópteros também está indo bem. Em 2015, os especialistas contaram mais de 56 mil unidades. Portanto, para uma maravilha como essa, haverá compradores. Não são muitas as empresas que oferecem uma plataforma de pouso e transporte em um só equipamento. A melhor parte é o nivelamento das laterais. Se o piloto pousar de forma irregular, elas se elevam e posicionam o helicóptero corretamente. A plataforma da versão P15W suporta 4,5 toneladas e se transforma em um quadrado com lados de 4,6 metros. Além disso, os clientes certamente ficarão satisfeitos com o processador embutido e a tração integral. Um fato surpreendente dos especialistas: em termos de periculosidade, até os cocos superam os tubarões, matando em média cerca de 150 pessoas por ano. No entanto, em grande escala, os tubarões são mais perigosos. Por isso, foram inventados inúmeros dispositivos para repeli-los. Por $300, o proprietário pode estar em um campo eletromagnético de 2,5 por 1 metro. Isso causa espasmos musculares incontroláveis em todos os tubarões e raias, mas é seguro para baleias e golfinhos. Provavelmente é por isso que essa tecnologia é considerada a mais eficaz do mundo. No ano passado, um estudo do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde revelou um número impressionante: 43 milhões. Esse é o déficit global de profissionais de saúde, e neste contexto, cada par de mãos conta, mesmo que sejam as de um robô. Esses assistentes franceses ajudarão a entregar alimentos, transportar pacientes, levar medicamentos e prontuários médicos. Em suma, eles tentarão ajudar as pessoas. Há duas versões por enquanto: Miroki, menino, e Miroka, menina. Uma carga é suficiente para 8 horas, podendo transportar 3 quilos. No próximo ano está previsto um teste em um dos hospitais da capital, e no futuro os robôs podem muito bem aparecer em escolas, hotéis e casas de repouso. A edição continua com a primeira fazenda subaquática do mundo. É possível cultivar morangos, feijões, tomates, ervas e muito mais. Ela foi construída na baía italiana de Noli, a partir de esferas especiais flutuando a uma profundidade de 4,5 a 11 metros. A fazenda é alimentada por energia solar e é totalmente autossuficiente, inclusive em termos de dessalinização da água. Segundo os desenvolvedores, esta é uma opção para agricultores do sul da Itália.
Lá é muito quente, o clima é instável e há pouca terra fértil. Além disso, a fazenda pode ser uma fonte adicional de renda com turistas mergulhando até ela. Vitórias em competições, prêmios e até mesmo aparições na televisão. Esta cadeira bengala é realmente incrível, com um peso em torno de 1 kg. O modelo padrão suporta até 130 kg e permite descansar as pernas em qualquer lugar. A altura ideal é de 148 a 185 centímetros. Possui uma capa para transporte e a cadeira bengala resistirá facilmente à chuva ou mesmo a banhos inesperados. O preço é de $108. Finalmente, além das ilhas de lixo, aparecerão ilhas solares nas hidrovias do mundo. Os autores de tal criação já estão compartilhando números. A potência de pico de 180 painéis é de cerca de 73 kW, enquanto apenas 400 watts são usados para as ilhas do sistema. Os painéis sempre estarão voltados para o sol e seu número pode variar de acordo com a preferência do cliente. E uma vantagem indireta é a água mais fria, portanto haverá menos algas também. Londres é capaz de surpreender os turistas não apenas com a arquitetura antiga, mas também com a moderna. Um ótimo exemplo é a ponte exclusiva para pedestres, construída como parte da transformação da antiga zona industrial Cold Dock. Ela não é movida por robôs ou sistemas automáticos inteligentes, mas por pessoas, usando manivelas manuais. Talvez você pergunte como isso é possível com o peso da ponte de 13 toneladas. Não há segredos, graças à simetria e aos trilhos ondulados. A ponte é construída em aço e carvalho, então continuará a encantar espectadores e inspirar arquitetos por muito tempo. Em breve, táxis voadores permitirão que as pessoas cheguem facilmente a lugares interessantes, tanto em Londres quanto em outras cidades. Pelo menos essa é a esperança dessa equipe, que espera implantá-los em cerca de 5 anos. Se for bem sucedido, os passageiros viajarão em aeronaves autônomas de 4 lugares por cerca de $3 por 1,6 km. A velocidade anunciada é de 222 km por hora no modo de cruzeiro e uma única carga é suficiente para 44 km. Essa tecnologia exigirá a construção de uma nova infraestrutura, e é de se esperar que a equipe tenha recebido o apoio da Boeing por uma boa razão. Já que os táxis se tornaram autônomos, por que não livrar os passageiros de carregar cargas? Esses robôs, no estilo pêndulo invertido, são adequados para isso. Eles aceleram até 10 metros por segundo e seguram cargas firmemente com ventosas, desde pilhas de caixas até carretéis de cabos. Nos testes, o robô transportou facilmente 100 quilos e determinou automaticamente a força ideal para segurar as cargas. E isso é apenas o começo. Estão sendo planejadas muitas opções legais, como entregar cargas diretamente às mãos.
Chegar até os táxis aéreos e robôs transportadores também será possível de forma altamente tecnológica. Uma startup francesa acabou de mostrar um crossover movido a hidrogênio. Esperamos que esteja à venda em 2025. Enquanto isso, vamos analisar suas especificações. 300 cavalos de potência, velocidade máxima de 200 km por hora e troca de cápsulas especiais em 30 segundos. Sobre as cápsulas, um pouco mais de detalhes. Os criadores entenderam que os postos de abastecimento de hidrogênio ainda são coisas do futuro distante, por isso optaram pelo formato de cilindro de hidrogênio mais cápsulas para reabastecimento. Um abastecimento completo será suficiente para 800 km e o veículo terá espaço para até 6 cápsulas. O preço aproximado será de $69 mil. Seria possível modernizar a maçaneta da porta? Na Coreia do Sul conseguiram fazer isso, e a nova versão não apenas ficou mais conveniente, mas também mais segura. Por exemplo, em caso de incêndio, as maçanetas ficam quentes e difíceis de segurar, mas na novidade, basta empurrar com qualquer objeto e a porta se abrirá. Essas maçanetas também são mais convenientes para pessoas com deficiência, idosos e crianças. Não é à toa que são baseadas em pesquisas extensas e na tecnologia patenteada N-Lock. E um detalhe adicional agradável é o revestimento antibacteriano. O preço de uma maçaneta é de cerca de $50. Em muitos países, já há falta de trabalhadores agrícolas, e as previsões para o futuro são bastante sombrias. Por exemplo, até 2045, a população economicamente ativa na parte norte da ilha japonesa de Honshu pode diminuir em 65%. Para enfrentar essa situação, os robôs serão a salvação, que pode trabalhar autonomamente, mesmo offline, e estão prontos para uma ampla variedade de tarefas, desde o combate a ervas daninhas até a aplicação de fertilizantes. A precisão do trabalho é de mais ou menos 11 milímetros e o processador Intel Core i7 é destacado como sendo ideal para multitarefas. Enquanto os robôs estão trabalhando, por que não relaxar um pouco? Que tal experimentar um barco jacuzzi? O preço é de $50 mil e por esse valor os clientes receberão uma versão de 6 lugares com hidromassagem. E sem problemas ambientais. O barco é elétrico e purifica a água sozinho. Uma carga completa é suficiente para 5 horas e opções adicionais como toldo, iluminação, sistema de música, entre outras, podem ser adicionadas a pedido do cliente. E por que não? Os mais espertos já estão até criando serviços de aluguel e cobrando $360 por 2 horas. A publicidade japonesa é uma forma de arte à parte, que acumula facilmente milhões de visualizações no YouTube. E se adicionarmos tecnologia japonesa a isso, teremos um verdadeiro sucesso da Nissan. A gigante automobilística decidiu mostrar vividamente a eficiência da nova tecnologia de tração integral e-Force. Assim, esse carrinho partiu para servir comida em um dos restaurantes e como a e-Force regula o freio em cada roda individualmente, pratos e clientes estavam completamente seguros. Um conceito interessante de Taiwan que certamente atrairá os entregadores, pois combina mobilidade e capacidade de carga. No caminho para buscar uma carga, é possível estreitar a frente para 65 centímetros e depois de recebê-la, ampliar para 1 metro. Haverá espaço até para garrafas de 5 litros de água. E como se trata de um triciclo, também oferece maior estabilidade, bem diferente das scooters elétricas comuns.
A equipe da Columbia Engineering assumiu um desafio mais complexo: dedos robóticos sensíveis ao toque. Eles serão úteis na criação de robôs para operações delicadas, como em linhas de produção ou laboratórios. A ideia é que, quando pressionados, os dedos se deformem e internamente os LEDs ajustam sua posição. Consequentemente, a distância percorrida pela luz muda e, com base nessas informações em constante mudança, os pesquisadores podem entender onde e como o robô deve segurar os objetos. Combinado com tecnologia de aprendizado de máquina, um braço robótico com esses dedos pode aprender a pegar objetos sem a necessidade de câmeras em apenas algumas horas. E isso é apenas o começo, afirmam os desenvolvedores. Para equilibrar as coisas, vamos olhar para algo simples, mas muito útil. Este mini apoio é ideal. Ele foi inventado na Alemanha e seu público principal são os construtores, que passam muitas horas ajoelhados. Acontece que essa posição pode causar problemas nas articulações do joelho, então os alemães propõem aliviá-las. Além disso, ao trabalhar sentado no apoio, os quadris e tornozelos estão sempre em um ângulo ideal e a coluna e os ombros agradecem pela redução da carga. A estrutura de alumínio pesa 1,8 kg e está disponível para todos por modestos $40. Continuando o tema da simplicidade alemã, enquanto empresas como a Nike se preocupam com solados de múltiplas camadas, suporte para os pés e outros aspectos, na Alemanha fazem calçados assim. Não é à toa que lembram os cavaleiros. Essencialmente trata-se de uma cota de malha para os pés. Aos compradores é prometido que podem caminhar, correr, dançar, em suma, se divertir ao máximo com esses calçados. E o design é simples: malha de aço, cadarços e uma inserção de polímero para evitar escorregões. Use até mesmo sem meias e o ano todo. O mais importante é não se importar em gastar $369.